sequência aqui ao nosso estudo de administração em perspectiva e nesse módulo vamos continuar falando a respeito da direção, né, que são uma das funções do administrador, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. E nesse módulo vamos continuar falando então um pouco mais sobre direção e nesse bloco vamos tratar um pouquinho de uma das questões fundamentais dentro da direção, que é a questão da negociação. A negociação, que nós estamos envolvidos em negociação o dia todo, o tempo todo, não só na nossa vida pessoal, quanto também nas organizações, e todo esse processo de negociação ele é fundamental para que as empresas possam atingir os seus objetivos. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona a negociação na administração. Então, a negociação ela é um processo que envolve ao menos duas pessoas, ou duas partes, ou até mais, né? E que nesse processo eles buscam um acordo em situações que existam conflitos. Então, quando que ocorre a negociação? Quando existe um conflito, né? E esse conflito é naturalmente que duas pessoas têm visões divergentes, opiniões divergentes, objetivos divergentes, não só em interesses, como em ideias e até mesmo em posicionamentos. Então, ao ocorrer esse conflito onde as duas partes divergem, há necessidade de se ter uma negociação, né? E isso aí é um dos pontos fundamentais hoje dentro das organizações, que o gestor de uma empresa ele está envolvido com diversos tipos de negociações o tempo todo. E as negociações não envolvem apenas a questão financeira, os objetivos financeiros, mas eles também envolvem a questão de posicionamentos das pessoas, a questão das ideias das pessoas e a questão dos interesses que essas pessoas possam ter. Então a negociação ela vai muito mais do que apenas o aspecto financeiro, ela envolve também a própria questão de comportamento. E para que a gente possa entender um pouquinho de negociação, vamos ver como a negociação está presente em tudo aquilo que fazemos. Então, no caso de uma empresa, nós vamos ter as negociações que são feitas com os chamados públicos externos, né? Então, os investidores, como que nós vamos convencer, como que nós vamos estimular um investidor a aplicar recursos dentro da nossa empresa. E aí, então, existe todo um processo de negociação, de convencimento, para que os investidores possam aportar seus recursos dentro da empresa. As negociações que são feitas com os agentes financeiros na busca de financiamentos, na busca de empréstimos, a questão de taxas de juros, a questão de prazos de pagamento e tudo mais. Não só na questão da captação, como também na questão da aplicação de recursos, as negociações com os agentes financeiros para podermos conseguir as melhores taxas, os melhores rendimentos para a nossa aplicação. As negociações com os clientes, que são as mais corriqueiras que nós temos, que toda venda, toda operação sempre vai envolver um processo de negociação, onde nós temos um produto para oferecer por um determinado preço, numa determinada situação, e os clientes querem também esse produto, mas eles querem por outro preço, querem numa outra situação, e aí envolve todo um processo de negociação com os clientes. As negociações que ocorrem com os fornecedores, da mesma maneira, agora do lado oposto, nós agora somos os clientes, e aí nós queremos um determinado produto por um determinado preço, e o fornecedor tem esse produto, mas por um outro determinado preço, e aí envolve todo o processo de negociação até chegarmos a um acordo que fique bom para as duas partes. Uma negociação com a comunidade, porque as nossas empresas estão dentro de comunidades, dentro de cidades, dentro de estados, dentro de um país, e essa negociação com a comunidade até para que a nossa empresa seja bem vista dentro dessa comunidade, com as autoridades públicas, na hora de obter uma licença, na hora de obter uma autorização, alguma coisa nesse sentido também para a nossa empresa, onde nós temos que provar alguma coisa para que possamos conseguir essa licença, esse alvará, um documento necessário para que possamos executar as nossas atividades. Enfim, a negociação com os públicos externos, ela ocorre diariamente. E a outra negociação que também ocorre diariamente, que é com o público interno, né? E
quando a gente fala que a negociação não envolve só aspectos financeiros, talvez com o público externo envolva mais a questão financeira, com o público interno praticamente envolve também a parte financeira, mas não tanto, porque as negociações dentro de uma organização com o seu público interno, elas são constantes, elas são diárias. A todo momento nós estamos negociando com os nossos colaboradores, negociando a maneira de se fazer algo, negociando a efetividade, o trabalho, a qualidade com que eles possam fazer as suas funções. A negociação no sentido desde a questão de uma promoção, você vai promover alguém e naturalmente que quem não vai ser promovido pode ficar insatisfeito, e aí existe todo um processo de negociação também para manter a motivação dos demais colaboradores dentro da empresa. E aí a negociação mais visível também dentro da empresa com o público interno é justamente a negociação de benefícios, a negociação salarial, a negociação onde envolve a própria geração de renda para o colaborador. Claro que os colaboradores querem ganhar cada vez mais e claro que a empresa não pode pagar cada vez mais, até por uma questão de custos, até por uma questão de contenção de despesas, de segurar as despesas. Então, existe essa negociação até onde a empresa pode ir, até onde ela pode ceder, e aí convencer para que alguém faça a concessão e quem fizer a concessão não saia insatisfeito de um processo de negociação. Então a negociação está presente no tempo todo. Vimos agora recentemente a questão da pandemia, a questão da redução de jornada de trabalho com a consequente redução de renda, a suspensão dos contratos de trabalho, as concessões de férias e etc. E aí o que ocorre? Existe todo um processo de convencimento para que possamos atingir esses objetivos que não são positivos, que não são bons, que não é uma relação ganha-ganha, mas nós temos que também manter o pessoal motivado mesmo nas situações adversas. Tudo isso envolve a negociação. E que para que a gente até possa entender como é que funciona esse processo de negociações, então vamos observar algumas características que fazem parte das negociações. Então, começando, que a negociação ela envolve pelo menos duas partes. Então, nós vamos ter duas partes ou até mais, né, dentro desse processo. Então, não existe uma negociação do eu sozinho, né? Existe na negociação o chamado conflito de interesses. Esses conflitos de interesse, o que acontece? É o preço que eu quero pagar e o preço que você quer receber, é o produto que eu quero entregar e o produto que você quer receber, algo que eu quero que você faça e algo que você queira fazer. Então sempre vai haver os chamados conflitos de interesses. Porém, as partes elas sempre estarão unidas em um relacionamento voluntário. Então, quando ocorre uma negociação, é porque as duas partes querem negociar, as duas partes estão unidas em um relacionamento voluntário, quer dizer, as duas vão para essa negociação. Então, não existe uma negociação onde existe a obrigatoriedade, porque daí já não é uma negociação, aí passa a ser uma imposição. Então, a negociação, as duas partes têm que estar ali voluntariamente. O relacionamento está voltado para a divisão ou troca de recursos ou resolução de assuntos entre as partes. Então, quer dizer, a negociação não envolve apenas a divisão ou troca de recursos, né? Produto por dinheiro, dinheiro por produto, produto por produto. Não envolve apenas a questão dos recursos, mas também resolução de assuntos entre as partes. Eu tenho uma ideia e você tem uma ideia. Você tem uma maneira de enxergar a situação, eu tenho outra maneira de enxergar a situação. Então também é a resolução de assuntos entre essas partes, também é um processo de negociação. A apresentação de demandas e avaliações seguidas e contrapropostas e concessões e aceitação ou não, né? Então o que ocorre numa negociação? Existe alguém que tem uma determinada demanda, tem alguém que precisa de algo de alguém. Eu preciso vender, eu preciso do recurso, você precisa do produto, enfim, sempre vai haver uma demanda e dentro dessa demanda nós vamos ter um processo de avaliação, se é isso que nós queremos, até onde nós queremos chegar,
seguida de contraproposta, ó, eu ofereço tal coisa, eu aceito, mas dessa maneira. Então, aí existem as chamadas contrapropostas e até, naturalmente, que vai ter concessões, porque dificilmente nós vamos ter uma negociação onde ocorre uma oferta e imediatamente já ocorre uma demanda e as duas se casam imediatamente. Não, sempre vai ter as chamadas contrapropostas e alguém vai ter que conceder, alguém vai ter que ceder algo e aí, naturalmente, a aceitação ou não nesse processo de negociação. E, finalmente, a busca, né, de satisfação de objetivos pelas partes envolvidas. As duas partes elas têm que sair satisfeitas, as duas partes têm que sair numa chamada relação ganha-ganha, as duas partes têm que sair realizados os seus objetivos dentro do processo de negociação. Então, tá aí, entendemos agora um pouquinho da negociação. Então, dentro do processo de direção de uma empresa, que é o direcionamento, e essa direção também compete a ela os processos de negociação que nós vamos ter. Então, vimos aí que as negociações elas ocorrem tanto fora da empresa, ocorrem constantemente com investidores, com bancos, com fornecedores, com clientes, enfim, com tudo aquilo que envolve a organização. E envolve também diariamente com o público interno, né, no convencimento das pessoas a fazer o que tem que ser feito, na questão salarial, na questão de benefícios, enfim, tudo aquilo que envolve uma relação trabalhista. E o objetivo da negociação sempre o que é? A negociação ela tem que ser algo no ganha-ganha, né, para que as negociações elas sejam duradouras e lucrativas por em todas as suas circunstâncias, né? E aí nós temos que ter sempre em mente essa questão de relação ganha-ganha mas para isso há que se ter o convencimento e para se ter o convencimento muitas vezes há que se ter também as concessões que elas vão ser feitas dentro desse processo de negociação que é fundamental para a existência de uma organização.